'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace. O precioso sangue de Cristo. Sermão número 621, pregado na manhã de domingo, 26 de março de 1865, por Charles Haddon Spurgeon. Não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fostes resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo. 1 Pedro 1, 18, 19. Desde o princípio, o sangue tem sido considerado por Deus como algo precioso. Ele delimitou esta fonte de vitalidade com as mais solenes sanções. O Senhor assim ordenou a Noé e a seus descendentes: a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Gênesis 9, verso 4. O homem tinha tudo o que se move sobre a terra, como está em Gênesis 9, verso 3, para lhe servir de alimento, porém, de modo algum, poderia comer o sangue com a carne. Os animais sufocados deviam ser considerados impróprios para serem ingeridos, visto que Deus não queria que o homem se familiarizasse com o sangue, comendo-o ou bebendo-o, de nenhuma forma. Desse modo, mesmo o sangue de touros e bodes tinha algo de sagrado que lhe foi conferido pelos decretos de Deus. Quanto ao sangue do homem, lembremo-nos de como Deus é ameaçador. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem, como está em Gênesis 9, verso 5. É verdade que o primeiro homicida não teve seu sangue derramado pelo homem, mas, por outro lado, o crime era algo novo e a penalidade ainda não havia sido estabelecida e proclamada. E por isso, o caso foi claramente excepcional e único. E mais, provavelmente a sentença de Caim foi muito mais terrível do que se ele tivesse sido morto naquele instante. Foi-lhe permitido dar vazão à sua iniquidade, ser um fugitivo e vagabundo sobre a face da terra, para então receber a terrível herança da ira, a qual foi, sem dúvida, grandemente acrescentada pela sua vida de pecado. Sob a dispensação teocrática, na qual Deus era o rei e governador de Israel, o homicídio era punido de maneira mais exemplar e nunca havia nenhuma tolerância ou desculpa aceitável. Olho por olho, dente por dente, vida por vida, era inflexível e inexorável lei. Está expressamente escrito: não tomareis expiação pela vida do homicida que é culpado de morte. Antes, certamente morrerá. Mesmo nos casos onde a vida era tirada acidentalmente ou por uma fatalidade, o ocorrido não era tolerado. O assassino fugia imediatamente para a cidade de refúgio, onde, após ter seu caso devidamente processado, era-lhe permitido residir, mas não havia segurança para ele em lugar algum até a morte do sumo sacerdote. A lei geral para todos os casos era: assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Números 35, 33 e 34. Está claro, portanto, que o sangue sempre foi precioso aos olhos de Deus e Ele quer que o seja também aos nossos. Ora, se em casos comuns o tirar a vida é tão importante, poderão imaginar o que está no coração de Deus quando Ele diz: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos,
como está no Salmo 116:15, se a morte de um rebelde é importante, o que dizer da morte de um filho? Se ele não contempla o derramamento do sangue dos seus próprios inimigos e daqueles que o ofenderam sem proclamar vingança, o que vocês pensam sobre os seus eleitos, a respeito dos quais ele diz: precioso é o sangue destes aos meus olhos? Ele não os vingaria, ainda que demore fazê-lo? A meretriz de Roma, cuja taça foi cheia com o sangue dos santos, permanecerá muito tempo sem punição? Os mártires de Piedmont, dos Alpes e da nossa Smithfield e das montanhas da Escócia não terão de Deus a vingança devida por tudo que sofreram e pelo sangue que derramaram na defesa da sua causa? Eu os tenho trazido do animal para o homem, e do homem para os homens escolhidos de Deus, os mártires. Tem ainda outro lance para lhes apresentar, é o maior de todos eles, é o sangue de Jesus Cristo. Aqui o poder da expressão poderia falhar em transmitir a ideia da preciosidade. Eis uma pessoa inocente, sem nenhuma contaminação ou imperfeição, uma pessoa digna, que magnificou a lei e tornou-a honrosa, uma pessoa que serviu tanto a Deus quanto ao homem, mesmo até a morte. E não somente isto, mas aqui temos uma pessoa divina, tão divina que em Atos dos Apóstolos, Paulo chama seu sangue de o sangue de Deus. Coloquemos inocência, mérito, dignidade, posição e até mesmo deidade numa escala, e então imaginemos quão inestimável é o valor do sangue vertido por Jesus Cristo. Anjos devem ter presenciado aquele inigualável derramamento de sangue com admiração e espanto. E mesmo o próprio Deus viu o que nunca antes havia sido visto na criação ou na providência. Ele viu a si mesmo muito mais gloriosamente apresentado do que o faz todo o universo. Aproximemo-nos do texto para tentar demonstrar a preciosidade do sangue de Cristo. Vamos limitar-nos a enumerar algumas propriedades desse sangue precioso. Enquanto estudava este assunto, senti que teria tantos itens que alguns de vocês comparariam meu sermão aos ossos secos da visão de Ezequiel. Eles eram muitos e estavam realmente muito secos, mas creio que o Espírito Santo descerá sobre os ossos secos do meu sermão, os quais, ainda que secos, serão agitados e cheios de vida. E vocês vão admirar o extraordinariamente grande exército de pensamentos de amor e benevolência de Deus para com seu povo, expresso no sacrifício do seu próprio Filho amado. O precioso sangue de Cristo é útil ao povo de Deus de muitas maneiras. Pretendemos falar a respeito de 12 delas. Afinal, a verdadeira preciosidade de algo vai depender da sua utilidade para nós em tempos de aflições e provas. Um saco de pérolas seria para nós muito mais precioso do que um saco de migalhas de pão. Porém, vocês devem ter ouvido a história do homem no deserto, que já cambaleante, quase morto, tropeçou num saco e, abrindo-o esperançoso de que pudesse ser a mochila de algum viajante com alguma comida, encontrou nele apenas pérolas. Quanto mais valioso teria sido para ele se se tratasse de um pedaço de pão. Eu digo, na hora da necessidade e do perigo, o uso que podemos fazer de alguma coisa constitui sua verdadeira preciosidade. Isso pode não estar de acordo com a política econômica, mas está de acordo com o bom senso. Em primeiro lugar, o precioso sangue de Cristo tem um poder redentor. Ele redime da lei. Todos nós estávamos sob a lei que diz: faça isto e viva. Éramos escravos dela. Cristo pagou o preço do resgate e a lei não é mais o nosso mestre tirano. Estamos completamente livres dela. A lei tem uma terrível maldição. Qualquer que violar um dos seus preceitos deve morrer. Cristo nos redimiu da maldição da lei, tendo sido feito maldição em nosso lugar. Gálatas 3,13. Pelo temor da sua maldição, a lei infligia um contínuo pavor àqueles que estavam debaixo dela. Eles sabiam que tinham desobedecido e permaneciam todo o tempo de suas vidas sujeitos à escravidão, temendo que a morte e a destruição viesse sobre eles a qualquer momento. Nós, porém, não estamos sob a lei, mas sob a graça, e, consequentemente, não recebemos o espírito da servidão novamente para temer, mas recebemos o espírito de adoção pelo qual clamamos: Abba, Pai, como diz Paulo em Romanos 8,15. Nós não tememos a lei agora. Seus piores trovões não podem nos atingir, porque não são proferidos contra nós. Seus mais tremendos raios não podem nos tocar, porque estamos protegidos sobre a cruz de Cristo, onde o trovão perde o seu terror e o raio a sua fúria. Agora lemos a lei de Deus com prazer,
nós a vemos como na arca, coberta com um propiciatório, e não trovejando tempestuosamente, como se procedesse do monte Sinai. Feliz é o homem que conhece a completa redenção da escravidão da lei, de sua maldição, de sua penalidade e do seu terror. Meus irmãos, a vida de um judeu poderia ser considerada feliz se comparada à dos gentios, porém, era a perfeita escravidão quando a comparamos com a sua vida e a minha. Ele estava cercado por centenas de mandamentos e proibições. Suas formalidades e cerimônias eram muitas, e seus detalhes minuciosamente arranjados. Ele estava sempre em perigo de se tornar impuro. Se sentasse numa cama ou num banco, poderia se contaminar. Se bebesse água de uma vasilha, ou mesmo se tocasse as paredes de uma casa onde antes um homem leproso tivesse também tocado, ele ficaria contaminado. Milhares de pecados por ignorância eram como muitas armadilhas preparadas em seu caminho. Ele deveria viver perpetuamente temendo, se não quisesse ser cortado do povo de Deus. Quando ele fazia o melhor no seu dia a dia, sabia que ainda não terminara. Nenhum judeu poderia considerar sua obra terminada. O novilho fora oferecido, mas ele deveria trazer outro. O cordeiro fora imolado pela manhã, mas outro deveria ser oferecido à tarde, e outro amanhã, e ainda outro no dia seguinte. A Páscoa é celebrada com ritos sagrados. Isto deveria se repetir da mesma maneira a cada ano. O sumo sacerdote havia entrado além do véu uma vez, mas deveria entrar lá novamente. A coisa nunca terminava, pelo contrário, estava sempre recomeçando. Ele nunca estava próximo de um fim. A lei nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem, como está em Hebreus 10, verso 1. Mas vejamos nossa posição, somos livres dessas coisas. Nossa lei está cumprida, pois Cristo é o fim da lei para a justiça. Nosso Cordeiro Pascal foi imolado, pois Jesus morreu. Nossa justiça está terminada, pois somos completos nele. Nossa vítima está morta. Nosso sacerdote entrou além do véu. O sangue foi aspergido. Estamos limpos e livres de qualquer contaminação, porque ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 10, 14. Valorizem este precioso sangue, meus amados, porque foi assim que ele os redimiu da escravidão e do cativeiro que a lei impôs sobre os seus seguidores. Em segundo lugar, o valor do sangue está principalmente em sua expiação eficaz. Em Levíticos, somos alertados que é o sangue que fará expiação pela alma, no capítulo 17 e 11. No regime da lei, Deus nunca perdoou o pecado à parte do sangue. Isso era uma constante. Sem o derramamento de sangue, não há remissão. Hebreus 9, 22. Farinha e mel, temperos doces e incensos, de nada valiam sem o derramamento do sangue. Não havia promessa de remissão baseada em esforço futuro ou profundo arrependimento. Sem o derramamento de sangue, o perdão nunca viria. O sangue, e somente o sangue, tirava o pecado e permitia ao homem chegar-se ao trono de Deus para o adorar, porque o sangue o tornara um com Deus. O sangue é a grande expiação. Não há esperança de perdão para o pecado de qualquer homem, a não ser que sua própria punição seja sofrida totalmente. Deus precisa punir o pecado. A punição do pecado não é um arranjo arbitrário, mas faz parte da constituição de um governo moral. Deus nunca se desviou disso e nunca o fará. Ele, de modo algum, inocentará o culpado, como está em Êxodo 34, verso 7. Cristo, portanto, veio e foi punido no lugar de todo o seu povo. Incontáveis são as almas pelas quais Jesus derramou o seu sangue. Ele fez uma expiação completa pelos pecados de todos os eleitos. Por cada homem nascido de Adão que crê ou irá crer nisso, como também por aqueles levados para a glória antes que sejam capazes de crer. Cristo fez uma expiação perfeita, e não há outro plano pelo qual os pecadores possam se tornar um com Deus, exceto pelo sangue, pelo precioso sangue de Jesus. Eu posso oferecer sacrifícios, mortificar meu corpo, ser batizado, participar das ordenanças, orar de joelhos até que endureçam, posso ler palavras devocionais e até decorá-las, celebrar missas, adorar em uma língua ou em 50 línguas, porém não posso ser reconciliado com Deus a não ser pelo sangue de Cristo, pelo precioso sangue de Cristo. Meus queridos amigos, muitos de vocês já sentiram o poder redentor do sangue de Cristo. Não estão mais sobre a lei, mas debaixo da graça.
Vocês também sentiram o poder expiatório do sangue e sabem que foram reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Sabem que Ele não é um Deus que está irado com vocês, e sim que os ama com um imutável amor. Isso, porém, não acontece com todos aqui. Oxalá acontecesse. Eu oro para que neste dia vocês possam conhecer o poder expiatório do sangue de Cristo. Criaturas, não desejam se identificar com seu Criador? Homens insignificantes não desejariam um Deus todo-poderoso para ser seu amigo, mas não poderiam estar de bem com Ele, exceto através da expiação. Deus apresentou Cristo para ser a propiciação pelos nossos pecados. Recebam a propiciação pela fé no seu sangue e estejam em paz com Deus. Em terceiro lugar, o precioso sangue de Cristo tem também um poder purificador. Em 1 João 1,17 nós lemos: "E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado." A consequência direta do pecado é a contaminação do pecador. Daí a necessidade da purificação. Suponha que Deus, o Santo, quisesse ser reconciliado com o pecador, o que não poderia ser suposto, ainda que os olhos do Altíssimo se fechassem para o pecado. Mesmo assim, enquanto continuarmos impuros, nunca poderemos sentir em nossos corações algo como alegria, descanso e paz. O pecado é uma praga para o homem que o comete e uma coisa para Deus que o aborrece. Eu preciso ser purificado, preciso ser lavado das minhas iniquidades, ou nunca poderei ser feliz. A primeira misericórdia mencionada no Salmo 103 é: que perdoa todas as tuas iniquidades, no verso 3. Agora sabemos que é pelo precioso sangue que o pecado é purificado. Homicídio, adultério, roubo, seja qual for o pecado, há poder em Cristo para tirá-lo de uma vez para sempre. Não importa quantas sejam, ou quão enraizadas nossas ofensas possam estar, o sangue clama: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Em Isaías 1,18. Este é o refrão do céu: temos lavado nossas vestes no sangue do Cordeiro e tornado-as brancas. Esta é a experiência na terra, pois ninguém jamais foi limpo, exceto nesta fonte, aberta para a casa de Davi, para o pecado e a impureza. Você tem ouvido isto tão frequentemente que talvez não se interessaria ainda que um anjo lhe revelasse o mesmo, a não ser que por experiência própria tivesse conhecido o horror da impureza e a bênção de terem sido purificados. Amados, este é um pensamento que deve fazer nossos corações dispararem dentro de nós, que através do sangue de Jesus, nenhuma mancha, ruga ou algo parecido foi deixado sobre qualquer crente. Sangue precioso que remove as manchas infernais da abundante iniquidade, permitindo-me ser aceito no amado, não obstante as muitas maneiras pelas quais eu me rebelei contra Deus. Em quarto lugar, outra virtude do sangue de Cristo é o seu poder de preservação. Vocês compreenderão melhor isto ao se lembrarem da terrível noite no Egito, quando o anjo da destruição estava do lado de fora para destruir os inimigos de Deus. Um grito amargo subiu de cada casa, quando os primogênitos de todo o Egito, desde o trono de Faraó até o primogênito da mulher operária e do escravo no calabouço, caíram mortos num momento. O anjo percorreu com asas silenciosas, rua por rua, das muitas cidades do Egito. Mas havia algumas casas nas quais ele não podia entrar. Ele embainhou sua espada e não feriu ninguém ali. O que preservou aquelas casas? Os moradores dali não eram melhores do que os outros. Suas habitações não eram mais elegantes. Não havia nada ali, exceto a mancha de sangue nos umbrais e na verga da porta, onde estava escrito: quando eu vir o sangue, passarei por vós. Êxodo 12, verso 13. Nada havia ali que pudesse ter ganho o livramento para Israel, senão o aspergir do sangue. O chefe da família havia tomado um cordeiro e o sacrificara, recolhendo o sangue em uma bacia. Enquanto se assava o cordeiro para ser comido por todos os moradores da casa, ele tomou um maço de isopo, molhou-o na bacia de sangue e foi para o lado de fora com seus filhos e começou a marcar os umbrais da porta e a verga. E tão logo isto foi feito, todos estavam seguros, bem seguros. Nenhum anjo poderia tocá-los, nem os próprios demônios do inferno poderiam se aventurar por lá. Amados, vejam, somos preservados em Jesus Cristo.
Não viu Deus o sangue antes que vocês e eu o tivéssemos visto? E não foi por esta razão que Ele separou nossas vidas arruinadas, quando como figueiras secas não produzíamos frutos para Ele? Lembremos de que, quando vimos o sangue, não fomos salvos porque o vimos. A visão do sangue nos trouxe paz, mas foi o fato de Deus tê-lo visto primeiro que nos salvou. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. E hoje, se meus olhos de fé forem obscurecidos e me for difícil ver o precioso sangue, ou mesmo regozijar-me por ter sido lavado nele, ainda assim Deus pode ver o sangue. E enquanto a visão clara de Deus contempla o sacrifício expiatório do Senhor Jesus, Ele não pode destruir ou castigar nenhuma vida que esteja coberta com este manto escarlate. Quão precioso é este escudo vermelho! Minha alma curva-se sobre ele quando os dardos do inferno estão sendo lançados. Esta é a cobertura que é feita de púrpura. Deixe a tempestade vir e o dilúvio se levantar. Deixe até mesmo o granizo abrasador descer. Debaixo deste pavilhão carmesim, minha alma pode descansar segura, pois o que poderá tocar-me quando eu estou coberto com seu precioso sangue? Permita-me, amigo, pedir-lhe que venha para debaixo do abrigo da cruz. Sente-se agora à sombra da cruz e sinta: eu estou seguro, ó sim, demônios do inferno, ó sim, anjos de Deus, eu posso desafiá-los e indagar: quem me poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ou quem irá acusar-me, visto que Cristo morreu por mim? Quando o céu estiver em chamas, quando a terra começar a tremer, quando as montanhas tremerem e Deus separar o justo do ímpio, felizes serão aqueles que encontraram abrigo debaixo do sangue. Mas onde estará você, quem nunca confiou no poder purificador do sangue? Você clamará às rochas que o escondam e às montanhas que o cubram, porém será em vão. Ou Deus o ajuda agora, ou nem mesmo o sangue poderá ajudá-lo naquele dia. Em quinto lugar, o sangue de Cristo é precioso por causa do seu apelo predominante. No capítulo 12 de Hebreus, versículo 24, o autor sagrado diz que fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel apelou e prevaleceu. Seu grito era vingança, e Caim foi punido. O sangue de Jesus apela e prevalece. Seu grito é: Pai, perdoa-lhes. E os pecadores são perdoados por causa dele. Quando eu não posso orar como deveria, quão doce é lembrar-me de que o sangue ora. Não há voz em minha língua, mas há sempre uma voz no sangue. Quando me curvo diante do meu Deus e não posso ir além de dizer: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ainda assim, meu advogado diante do trono não está mudo. Embora eu esteja, o seu apelo não perde poder pelo fato da minha fé no mesmo ter sido diminuída. O sangue, semelhantemente, sempre prevalece com Deus. As feridas de Jesus são as muitas bocas para apelar a Deus a favor dos pecadores. E eu até posso dizer que elas são as muitas correntes com as quais o amor é levado cativo e a soberana misericórdia é obrigada a abençoar todos os filhos agraciados. E se eu disser que as feridas de Jesus tornaram-se doadoras da graça através da qual o amor divino vem para o mais vil dos homens, e portas através das quais nossos desejos sobem para Deus e suplicam-lhe de modo que Ele se apraz em atendê-los, estou dizendo demais? Na próxima ocasião que vocês não puderem orar, quando estiverem chorando, gemendo, lutando em seu quarto de oração, louvem o valor do precioso sangue que intercede por vocês diante do trono eterno. E em sexto lugar, o sangue é precioso por causa da sua influência comovedora no coração humano. E olharão para aquele a quem transpassaram e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias 12, verso 10. Há uma grande lamentação entre os pecadores quando são meio despertados e sentem seus corações tão endurecidos. O sangue comove profundamente. Não há natureza, por mais obstinada que seja, que diante da visão do amor de Deus em Jesus Cristo não possa ser amolecida se a graça lhe abrir os olhos para ver a Cristo. O empedernido coração humano derrete-se quando ele é mergulhado no sangue divino. Será que não concordariam comigo, amigos, que Toplady estava certo quando disse: lei e terrores apenas endurecem enquanto operam sozinhos, mas um senso de perdão comprado por sangue logo dissolve o empedernido coração.
Pecadores, se Deus os levar hoje a crerem em Cristo, se vocês confiarem suas almas às suas mãos para serem salvas, esses duros corações de pedra se derreterão de vez. Vocês pensariam de modo diferente a respeito do pecado, meus amigos, se soubessem o que Cristo sofreu por causa dele. Se soubessem que por trás daquele querido olho estava o coração amoroso de Jesus Cristo olhando para vocês. Eu sei que diriam: eu odeio o pecado que o fez prantear e o pregou naquela cruz maldita. Eu não creio que a pregação da lei possa amolecer o coração do homem. Se o golpeássemos com martelo, poderíamos juntar ainda mais suas partículas e tornar o ferro ainda mais duro. Mas pregar o amor de Cristo, seu grande amor com que nos amou, mesmo estando nós mortos em nossos delitos e pecados, e dizer aos pecadores que há vida em olhar para o crucificado. Certamente, isso irá provar que Cristo foi exaltado para dar arrependimento e remissão de pecados. Venham para o arrependimento, se vocês não puderem vir arrependidos. Venham para receber um coração compungido, se não puderem vir com corações compungidos. Venham para ser comovidos, se ainda não estão. Venham para ser feridos, se vocês não estiverem. E em sétimo lugar, o mesmo sangue que comove tem um afável poder de pacificar. John Bunyan fala da lei como vindo para varrer o quarto, semelhante a uma criada com uma vassoura. E quando ela começa a varrer, levanta uma grande poeira que quase sufoca as pessoas, além de entrar em seus olhos. Mas depois vem o Evangelho com suas gotas de água e assenta a poeira, e então a vassoura pode ser usada de modo muito melhor. Às vezes acontece que a lei de Deus levanta tal poeira na alma do pecador que nada além do precioso sangue de Cristo pode fazer tal poeira assentar. O pecador é inquietado de tal maneira que nada pode trazer-lhe nenhum alívio, senão o conhecimento de que Jesus morreu por ele. Quando senti o fardo do meu pecado, eu confesso que todas as pregações que ouvi não trouxeram sequer um pingo de consolo. Fui instruído a fazer isto e mais aquilo, e quando fiz o que me aconselharam, eu não havia avançado 1 centímetro. Eu pensei que deveria sentir alguma coisa, ou fazer algumas orações, e quando fazia, a carga ficava ainda mais pesada. Mas no momento em que percebi que não havia absolutamente nada para eu fazer que Jesus já não tivesse feito há muitos anos atrás, que todos os meus pecados foram colocados sobre os seus ombros e que ele sofreu tudo o que eu deveria ter sofrido, então meu coração teve paz com Deus, paz por crer, paz através do precioso sangue. 2 soldados estavam de serviço no forte de Gibraltar e um deles tinha recebido paz através do precioso sangue de Cristo e o outro estava em grande aflição mental. Aconteceu de estarem de guarda os dois de sentinela na mesma noite, e havia grandes fendas nas rochas que foram adaptadas para transmitir a voz a grande distância. O soldado, deprimido mentalmente, estava a ponto de se desesperar. Ele sentia que havia se rebelado contra Deus e não sabia como ser reconciliado com ele, quando subitamente ouviu o que lhe parecia uma voz vinda do céu, dizendo essas palavras: o precioso sangue de Cristo. No instante, ele entendeu tudo. Foi isto que nos reconciliou com Deus. Então se regozijou com alegria indizível e cheia de glória. Pergunto: aquelas palavras vieram diretamente do céu? Não. Elas vieram, quanto ao efeito que produziram, do Espírito Santo. Quem havia dito aquelas palavras? Curiosamente, o outro sentinela do outro lado da fenda estava parado e meditando, quando um oficial aproximou-se e pediu-lhe que dissesse a senha da noite. E com a prontidão de um soldado ele o fez, mas não corretamente, pois estando tão embebido em sua meditação, ao invés de dizer a senha combinada, ele disse ao oficial: o precioso sangue de Cristo. Imediatamente ele se corrigiu. No entanto, suas palavras foram através da fenda e alcançaram os ouvidos para os quais Deus as destinara. E o homem encontrou paz e viveu sua vida no temor de Deus, sendo nos anos seguintes o instrumento usado por Deus para completar uma das nossas excelentes traduções da Bíblia na língua hindu. Quem pode dizer, queridos amigos, quanta paz vocês podem transmitir somente em contar a história do nosso Salvador? Se eu soubesse que iria morrer e tivesse tempo para dizer apenas algumas palavras, eu diria: fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, como está em 1 Timóteo 1,15. A doutrina da substituição é a essência e a força do Evangelho. E se vocês puderem pregar isto, vão provar o valor do precioso sangue e seu poder,
de dar a paz. Agora, em oitavo lugar, podemos tomar apenas um minuto agora para falar sobre a influência santificadora do sangue. O autor de Hebreus nos diz no capítulo 9, verso 14, que Cristo santificou o povo pelo seu próprio sangue. Certamente que sim. O mesmo sangue que justifica, retirando o pecado, age subsequentemente sobre a nova natureza e leva avante o cristão para subjugar o pecado e seguir os mandamentos de Deus. Não há motivo tão grande para a santidade quanto aquele que flui da pessoa de Jesus. Se vocês querem saber por que devem ser obedientes à vontade de Deus, meus irmãos, olhem para aquele que suou grandes gotas de sangue e o amor de Cristo os constrangerá e vocês assim julgarão que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, como está em 2 Coríntios 5, de 14 a 15. Em nono lugar, ainda outra magnífica virtude do sangue de Jesus é o seu poder de dar acesso. Está escrito que o sumo sacerdote nunca entrou além do véu sem sangue, e certamente nós nunca poderemos entrar no coração de Deus, nem no segredo do Senhor que está com aqueles que o temem, nem em qualquer relação familiar com o nosso grande Pai e amigo, exceto pelo aspergir do precioso sangue de Jesus. Temos acesso com confiança em sua graça, mas nunca ousaremos dar um passo em direção a Deus, exceto se aspergidos com este precioso sangue. Estou persuadido de que alguns de nós não nos aproximamos de Deus porque nos esquecemos do sangue. Se tentarem ter um relacionamento com Deus baseado em seus próprios méritos, suas experiências, suas crenças, vocês falharão. Mas se tentarem se aproximar de Deus estando em Jesus Cristo, terão êxito em fazê-lo. E por outro lado, Deus irá ao seu encontro quando ele o vir na presença do seu ungido. Podermos estar juntos de Deus é maravilhoso, mas não há proximidade de Deus a não ser quando estamos próximos da cruz. Louvem o sangue, então, pelo seu poder que ele tem de aproximá-los de Deus. Em décimo lugar, o sangue é realmente precioso pelo seu poder confirmador. Sabemos que nenhum testamento jamais foi válido sem que a vítima tenha sido imolada e o sangue aspergido. E é o sangue de Jesus que ratifica a nova aliança, tornando suas promessas em bênçãos para todos os salvos. Daí ser chamado de o sangue da aliança eterna. O autor de Hebreus muda a figura e diz que o testamento não tem força a não ser quando o testador morre. O sangue é a prova de que o testador morreu. E agora a lei distribui os bens a cada herdeiro. Porque Jesus Cristo assinou isso com seu próprio sangue, isso é verdade para nós. Amados, regozijemo-nos em que as promessas são o sim e o amém, por nenhuma outra razão além desta, porque Cristo Jesus morreu e ressuscitou. Se não tivesse acontecido o curvar a cabeça na cruz, o dormir no sepulcro, o levantar do túmulo, então as promessas seriam incertas, falsas e não imutáveis, pelas quais é impossível que Deus minta, e consequentemente nunca propiciaria grande consolação àqueles que fogem para se refugiarem em Cristo Jesus. Considerem como é precioso o poder confirmador do sangue de Jesus. E em 11º lugar, já estou terminando, mas resta outra virtude do precioso sangue a considerar: seu poder renovador. Se vocês querem conhecer este poder, devem vê-lo manifestado como nós geralmente fazemos quando cobrimos a mesa com a toalha branca e colocamos sobre ela o pão e o vinho. O que significa para nós esta ordenança? Significa que Cristo sofreu por nós e que, já havendo sido lavado em seu precioso sangue e assim limpos, chegamos à mesa para tomar o vinho como um símbolo da maneira pela qual vivemos e nos alimentamos do seu corpo e do seu sangue. O apóstolo João registra: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos, como está em João 6,53. Nós, portanto, de modo espiritual, bebemos seu sangue, e ele diz: o meu sangue é verdadeira bebida, bebida superior, bebida transcendente, bebida fortalecedora, aquela que os anjos nunca provarão, embora bebam diante do trono de Deus. Amados, quando desfalecerem seus espíritos, esse vinho os confortará. Quando suas tristezas forem muitas,
bebam e esqueçam suas misérias, e não se lembram mais de seus sofrimentos. Quando vocês estiverem muito fracos e abatidos, por amor às suas almas, não tomem somente um pouco, mas bebam para satisfazer-se bastante do vinho, bem amadurecido, o qual flui do próprio coração de Cristo. A palavra de Deus diz: bebei fartamente, ó amados. É o que Cristo diz à noiva. E não vos demoreis quando Ele convida. Vejam, o sangue tem poder para limpar exteriormente, como também tem poder para fortalecer interiormente. Ó precioso sangue, quantas são as suas virtudes, possa eu prová-las todas. Em 12º lugar, finalmente, o sangue tem um poder vencedor. Está escrito no Apocalipse: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Apocalipse 12, verso 11. Como poderia ser de outra maneira? Aquele que luta com o precioso sangue de Jesus o faz com uma arma que atravessará alma e espírito, juntas e medulas. Uma arma que faz o inferno tremer e torna os céus submissos e a terra obediente à vontade do homem que pode empunhá-la, o sangue de Jesus. O pecado morre em sua presença. A morte deixa de ser morte e o próprio inferno seria drenado, ressequido, se este sangue pudesse operar lá. O sangue de Jesus. As portas do céu são abertas. Barras de ferro são recuadas. O sangue de Jesus. Minhas dúvidas e temores fogem. Meus problemas e desastres desaparecem. O sangue de Jesus. Não irei eu conquistando e a conquistar enquanto puder reivindicar isso? No céu, essa será a joia escolhida que brilhará sobre a cabeça de Jesus, que Ele dá ao seu povo vitória, vitória, através do sangue do Cordeiro. E agora, poderíamos usufruir deste sangue? Pode ser alcançado, sim, é gratuito, tanto quanto cheio de virtudes, gratuito para toda alma que crê. Quem quiser vir e crer em Jesus encontrará a virtude deste sangue em sua vida neste dia. Afaste-se dos seus próprios feitos e atos. Volte os seus olhos à completa expiação que foi feita, ao maior resgate já pago. E se Deus o capacitar, pobre ouvinte, a dizer neste lugar: eu tomo este precioso sangue para ser minha única esperança, você será salvo. E poderá contar conosco, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Eis neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Que Deus conceda que assim seja, por amor do seu nome. Amém. That grace